queremos falar sobre o reino de Deus. nasi tinoda kutaura nekuda kweumambo wa O do céu. ndingadi wantu wanonzi wagai weumambo wekudenga. Se eu perguntar a cada um de nós por que rezamos e por que estamos aqui, kana ndoko mubvunze kwa umwe noumwe wari mukati meimba ino ndoti ngeiko tiri kunamata, ngeiko tiri pano. porque nós estamos aqui e em toda a nossa vida preparando esta grande caminhada que deve terminar lá no céu. Isusu tiri pano neupenyu wedu wose tichigadzirira munzira kuti tikwanise kusvika ikoko kumambo kudini. O reino do céu é habitado por gentes que preparam para chegar lá. Umambo wekudenga unogarwa nevanhu vanogadzirira kuti waende korarama ikoko. Nós sabemos que mesmo Jesus dizia ele, Tinoziva kuti Jesu waitaura, e João Batista também dizia, Johani Mubhabhatidzi waitaura zvekare, arrependei os vossos pecados, chinyukai pazvitadzo zvenyu, endireitai as vossas veredas, gadzirisai makwanza enyu, porque o reino do céu está próximo. nokuti umambo wekudenga wava pedyo. Aleluia! Mas muitas vezes ficamos distraídos Asi panguva dzimwe tinogara takakanganisika por causa das coisas deste mundo. nekuda kwezvinhu zvenyika ino, Por causa das coisas deste mundo. nekuda kwezvinhu zvenyika ino. Este mundo nos dá muita coisa para ficarmos distraídos. Nyika ino inotipa zvinhu zvakawanda zvinoita kuti isusu tikanganisike. Ficamos sempre atrapalhados. Tinogara takakanganisika, Ficamos distraídos com coisas deste mundo. tinokanganisika nezvinhu zvenyika ino. O primeiro Pedro dizia 4:1-5. Por que vocês perdem o vosso tempo por coisas deste mundo? Ngeimini munopedza nguva yenyu nekuda kwezvinhu zvenyika ino, As bebedices, nekuda nezvinhu zvinodhakwisa, as idolatrias zvekunamata zvemidhori e todas as coisas que agradam a carne, nezvose zvinofadza nyama, que não nos leva lá para o céu. hazvititori kuti tiende ikoko kudenga. Então, nós devemos preparar Isusu tinofanira kugadzirira o reino do céu. iwe umambo hwekudenga. Quem são os que vão ser habitantes lá do céu? Ndiani vanhu vanoenda korarama ikoko kudenga? Porque também podemos estar nos enganados de que uma vez convertidos, Dzimwe nguva tinogona hedu kuzvinyepera kuti njani ndatendeuka, uma vez participando dzimwe nguva inini ndichienda dos cultos, kukereke, já é bastante izvozvo zvatokwana para chegar ao céu. kuti ndiende kudenga. Mas nós vimos, Jesus disse que não são todos que dizem Senhor, Senhor, terão o reino do céu, alcançarão o reino do céu. Jesu wakati vasi vose vanoti ishe ishe ndiwo vachapinda kumambo hwekudenga. Não são todos. Havasi vose Podemos estar aqui encher, mas não vamos. Para podermos alcançar o reino do céu, kuti tigone kupinda umambo hwekudenga, precisamos de ser pessoas diferentes. tinofanira kugara vanhu vakasiyana nezvenyika, Pessoas diferentes desta terra. vanhu vakasiyana nevanhu venyika, Porque não é possível carregarmos todas as coisas que nos agradam neste mundo. nokuti hazvigoni isusu kutwara zvose zvinotifadza panyika pano. Temos que renunciar às coisas Fanira kuregedza zvimwe para zvinhu podermos ter o reino do céu. kuti tikwanise kuwana umambo hwekudenga. Para alcançarmos o reino dos céus, Kuti tikwanise kuona umambo hwekudenga, temos que ser pessoas íntegros, tinofanira kugara vanhu vakatendeka, pessoas da justiça. vanhu vanoita zvakanaka. Mas para não falar, parece que estou a falar coisas da minha cabeça. Singataure nekuti nozofunga kuti tiri kutaura zvemusoro. Vamos ler aí nos Salmos Ngativerenge bhuku ramapisarema 15, versículo 1-5. Aqui tem uma lista. apa pana tsamba yakanyorwa. Até eu dizer uma lista interminável, porque aqui é como um exemplo apenas. Nokuti apa tapasa só chipangidziro asi pane lisha singaperi. A Bíblia faz uma interrogação: quem é que viverá no tabernáculo? Quem é que vai viver lá no céu? Ndiani bhabe rinopa mubvunzo kuti ndiani achararama ikoko kudenga. Lá no céu é maravilhoso. Kudenga kunoshamisa. Não entra os feiticeiros, não entra os caluniadores, Waya vanotaura zvakaipa, não entra os adulteiros, waya vanokomba, os prostitutos, vanohura, os bêbados, anoita zvekudhakwa, aquele que injúria o vizinho, uya aquele que faz mal à pessoa, aquele que faz uma série de coisas. zvakawanda zvinotaurwa. Então essa canção dizia isso.
nziyo iyo yaitwa lá no céu ali. iko kukubenga É maravilhoso. Mas unoshamisa ninguém chega lá. au si Se akupingi estiver aí, cheio de malidades, de vícios. kana munhu akazarurwa nezvakaipa mukati meupenyu hwake. Aleluia. Significa que se você carrega essas coisas, Zviri kutaura kuti kana iwewe unotwara zvinhu zvakadaro não pode entrar no reino do céu. haungagoni kupinda kumambo Para ekudenga. poder entrar no reino do céu, Kuti iwewe upinde kumambo ekudenga, você iwe deve deixar as coisas más. unofanira kuregedza zvinhu zvakaipa. Tem que deixar aquelas coisas que a Bíblia e a doutrina proíbe fazer. Unofanira kuregedza zviye zvinotaurwa nebhaibheri kuti hausafanire kuzviita nezvose zvinoreva doutrina. Porque a Bíblia nos diz Nokuti bhaibheri rinotitaurira que não valerá a pena hazvingakubatsiri você estar todo momento dizer que está orar, kuti iwewe uchitaura kuti nini ndiri kunamata, mas chegando a vez kana kuti yasvika nguva yacho não consegue alcançar o reino de Deus, otamika kupinda mumambo wekudenga. porque você estava agarrado naquilo. Epa, como eu também rezava todos os dias, Senhor, 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 então vou alcançar o reino Kuti de iwewe Deus. wakabatisisa kuti zvakini nguva dzese ndaenda kuchecho chuti ishe ndachapinda mumambo Mas a wekudenga. Bíblia diz que não são todos. Asi bhaibheri rinoti avasi vose, Nem todos que dizem Senhor, Senhor alcançarão o avasi reino vose vanoti ishe uchapinda kumambo wekudenga. para poder alcançar o reino do céu. Kuti iwewe upinde kumambo wekudenga, Você tem que ser um religioso nítido, um religioso que demonstra as suas qualidades através das suas ações. unofanira kugara munhu anonamata Mwari uchipangidzira nemabasa acho. Porque se você está aqui, Nokuti kana iwewe uri munhu, se eu estou aqui kana iwe wari e munhu, confiar de que participar apenas nos cultos ndichitema kuti nguva dzese ndichiende vai me levar ao reino do céu, ndizvo zvinozoita kuti ndipinde vai kumambo wekudenga. mudar o meu Kana comportamento, ndisingachinji maitiro angu a kana minha mufambiro, forma de fazer as coisas, maitiro angu ezvinhu nada. kwete. Mas steps kwenda kudenga As escadas dele para o céu kunamata, é orar, kunamata kwechokwadi, é orar no espírito na verdade, asi kunamata kwekunyengedza vantu. não é orar de hipocrisia. Hamuzooni ma steps kwenda Você kudenga não irá ver as escadas para ir no céu, yokuti wakanga usinganamata porque muchokwadi. você não estava na verdade. Temos que renunciar a outras coisas, Ndinofanira kuregedza mabasa amwe, coisas más zvinhu zvakaipa que vão nos impedir zvinotipingidza para chegarmos lá, tisvike ikoko, porque a nossa meta nokuti iyo tinonzi é alcançar o reino do céu. chinangwa chedu ndekusvika kumambo wekudenga, O reino do céu kuti umambo wekudenga é lugar reservado inzvimbo yakagadzirirwa para os santos, kune vatsvene, para as pessoas boas, kune vanhu vakanaka, para as pessoas que fazem o bem. kune vanhu vanoita zvakanaka. Então é lá onde é o lugar para ele reservado. Ndiko ikoko kwaanofanira kugara. Aqui onde lemos, Apa bhuku rataverenga iri, aqui onde lemos, rataverenga apa explica-nos panotijekesera o reino do céu. kuti umambo wekudenga Tem que ser as pessoas que praticam ou as pessoas que vivem com integridade. zvinonzi kuti vanopinda kumambo wekudenga vanhu vanofamba vakatendeka, Aleluia. As pessoas íntegras vanhu vakatendeka, não são as pessoas volúveis. havasi vanhu vanobhenda zvavo, Os que praticam a justiça. zvinonzi vanhu vanoita zvakanaka. Os que praticam a justiça, essa pessoa que pratica a justiça, nós chamamos é justo. Munhu unoita zvakanaka tinoti munhu wakanaka, É justo. munhu wakanaka. Temos que ser justos. Tinofanira kugara vanhu Não wakanaka, podemos alcançar o reino de Deus. tikwanise kupinda kumambo wekudenga. Não podemos estar aqui como divertimento. Ngatisauye muchechi muno semutambo hwavo, Não. Temos que praticar a justiça. tinofanira kuita mabasa Na akanaka. sua vida pessoal, praticar a justiça. Paupenyu hwako hwaunorarama pachete pano wofamba uchiita zvakanaka. Temos que ser pessoas que falam a verdade. Pessoas que não defamam com línguas. Vanhu vasingashandisi rurimi kuti vataure zvakaipa kune vamwe vavo. Essa língua aqui faz bem, é paladar para a gente comer. Rurimi iri rakanaka ndiro rinoitisa kuti Mas essa língua tem que ser freada. asi rurimi iri rinofanira kuchengetedzwa zvakanaka. Aleluia. Quando essa língua só Kana rurimi rinobuda haro hinga rojereke. aleluia. Epa, não gostar disso que ainda vou comer. Vai te impedir de ir nos céus Quando não
não pode frear essa língua. Kana usingalikwanisi kulionera lilimi lako. Cada um tem que frear a língua. Haufaniri kumrudisha shetani, kumrudisha roho. Defama com a língua. Unafanira kulikontrola lilimi lako kuti usakwanise kutaura zake kwa wale wao. Quando você converteu a Deus como seu Salvador, Wakatendeuka kuna mambo Yesu Kristo sewisha nukonesi. você tinha essa língua aqui, lilimi lile wao ndio visa hapo kuti wanu wakanise kuliona unafanira kulikontrola. falar muito Uchitaura zokaipa. e aumentar coisas. Uchitimizira zimwe zvinhu. Não consegue falar coisas tal como ele ouviu. Haukwanisi kutaura zvinhu seja atauirwa. Os que não faz mal ao próximo. Wasingaiti zvakaipa kune vamwe wao. A pessoa, munhu, onde está diz assim, Kune zvimwe zvinotaurwa kudai. não faça o seu próximo Usaite kune munoni wako aquilo que você não gostaria que ele fizesse assim. zviye zvausikadi kuti iye akuitirewo. Aleluia! Não faça o seu próximo aquilo que você não gostaria que ele também te fizesse. Usaite kuna munoni wako zviye zvaunoona kuti iye hauzifariri kuti ungazviitirwa. Aleluia! Não faça isso. Usauchite kudaro. Se você fazer isso, Kana ukadaro o seu próximo kuna munhu wako vai ficar amagoado iye acharwadziwa nazvo. e você já ficou com pecado. Não vai. Iwewe watotadza nekudengeka uchakudini. Você que converteu aqui, Iwewe wakatendeuka munhu. mas continua a injuriar vizinhos. Unomboramba uchituka mavizinhi wako No ngodzesi. domingo está aí na igreja. Domingo ubata bhuku Bible kwenda kuchechi. Está aí na igreja. Uchienda kuchechi. Já voltou lá? Wadzokera kuchechi. Problema com os vizinhos. Watanga kupopota kuzonera. Não alcança, né? Aupindi kudenga. Está escrito aí. Zvakanyorwa. Aleluia. Os vizinhos Mavizinho awo next door. devem ver esse. Vanofanira kuona mauri. Uma pessoa convertida. Semunhu wakatendeuka wakachizwa. Pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador. Munhu wakatenda Jesu saisha nomuponesi wake. Agora, se você anda outra vez aí, confusão com o vizinho, Leo unaramba uchindohamba nemutoo wakadaro uchimbopopota pazole kuzika ndene maingana nyamuromo. há uma passagem aqui na Bíblia diz olha, tem que travar a língua, assim como aqueles que correm com o cavalo, costumam pôr uma coisa lá, para poder frear o coisa, para poder frear o cavalo. Waye wanifamba nemakavalo wanoiseriwe boti umu vapamuromo nekavalo kuti wangafamba nekavalo wadakumira okwera makoti ako kuti kavalo yenyere ikawo ririmi rinofanira kuti kuzadaro chengetedzaro travaro. Diz que, a Bíblia diz que a língua também tem que ter aí o comboio grande aquele, uma locomotiva com os seus vagões, mas é uma peça chamada freio, trava todo o comboio. Tinoona diesel kana kuti komboyo yakakura maningi yakareba maningi asi ine chimwe chiri mukati mekomboyo chinokwanisa kumisa komboyo yese kuti namavhaga ose yomira. Trava a sua língua. Ririmi também rinofanira kugara notravao iche. Não vai alcançar o reino do céu Bible rinotizvi kuti haapindi kumambo kudenga. aquele que empresta dinheiro com usura. Wanoemprestare mari yavo vanodeverisi wave wavo. É aquele que não aceita o suborno contra o inocente. Uye usingatendi kubhadharwa mari kuti uende koprezvitika mumwe wako. Aleluia! Excesso de juro. Kunyanya kwemazvuru acho. Aquilo que faz os agiotas. Aquilo que faz os agiotas aí. Zviye zvinoitwa nevanhu vanobasa iyo. Quase que já é vender dinheiro. Iwo wakutotengesa mari yacho. Quer dizer, alguém veio me emprestar Umwe wauya kuzokumbira kubatsirwa porque está a necessitar. nekuti atoshayiwa. Aleluia! O normal Zvinoitwa é lhe dar dinheiro, mopa mari estabelecer o tempo para devolver moisa munguva yacho e devolver o dinheiro. Isso é aí normal. ndizvo zvifanira kuitwa. Aleluia! Você não é empresa de agiota nem de microfinança. Mas Leo usiri kana chii. você empresta 500. Wewe wapa mudoni wako 500. Epa, tem que vir com juros de 250. Inofanira kuenda juro 250 ya 750. Ele até pode aceitar porque nessa altura está rasca. Iye anotendera kuti pangoyo ena ari kushayiwa. Mas o coração dele como fica? Moyo unogara sei. O coração dele como fica? Moyo unogara sei wake. Mas esse irmão Amai deu 1.500 emprestado, vandipa 500 emprestado. depois tem que quase 50%. Dzosera ni 50% yemari Às vezes vai, traz 50. Vai lá, não? Ou traz 100. Agora, metade. dimbu yemari yawakakumbira Para aumentar ali. kuti timizire ipapo. Esse que chama usura. Ndizvo mazvuru akanyanya. Ninguém chama usura.
excesso de juro, majuro akawanda que faz doer outra pessoa, kuti inoita kuti mumwe wacho atorwadziwa, faz doer outra pessoa. tinoti kuti mumwe wacho Vamos arwadziwa. supor que você quer emprestar alguém, não é para fazer negócio não, Assim, é para resolver por exemplo, irmão, tem uma criança, medicamento, não tem no hospital, não tem na farmácia, esse medicamento está a custar 500 meticais, quer pedir emprestado. yasvika hama inoda kuempreshara 500 meticais zvokuti ine mwana arwadziwa, Está ou não está rasca? ararasha kana kuti kwete. Está rasca ou não está? Então, ok, 500 está aqui, 500 mas tem que devolver 750. Asi ungandidzosera ya 750. Minha criança está mal, Mwana arikurwadza, dinheiro preciso, mari ndiri kuida, vou receber ndichatora para comprar medicamento. kuti nditengerere. Aquele irmão ajudou-me, Anoti hama iyi yandibatsira, ajudou-me. Este é o Uzura. ndizvo zvinonzi majuru akanyanya. A Bíblia proíbe. Bhaibheri rinorambidza. Então, o crente, Mutendi especialmente da igreja evangélica, wemucheche evangelica é proibido praticar empréstimo com uso. anorambidza kuita empréstimo emari nemajuru akawanda. Aleluia! Aquele que não aceita o suborno Uye asingatendi zvekudyekero contra o inocente. kuna munhu asina mhosva, Vou supor que eu tenho um caso no tribunal. zvingaita kuti iwo anoime nyaya kutribunal. Então, eu vou lá subornar o juiz Iwo woenda ikoko kwenda kodyekera iye mutongi para condenar aquele inocente. kuti akomerwe mhosva iye munhu asina mhosva, Aquele que não tem problemas para ser condenado. uye asina nyaya aende kotongerwa. Um crente não pode fazer isso. Iye mutendi afaniri kuita izvozvo, Um crente não pode fazer isso. mutendi afaniri kuita izvozvo. Um crente não pode praticar o suborno. Mukristu afaniri kuita zvekudyekera, Mas lá no céu asi iko kudenga não há jamba boda. não existe aqueles que saltam fronteiras. Ali não há suborno. Iko kwakuna zvekudyekerwa. Então um cristão Mukristu tem que viver uma vida sã. anofanira kurarama upenyu hwakacheneswa, Uma vida sã. upenyu hwakachena, Uma vida que não vive com suborno. upenyu usingararami nezvekudyekera, Uma vida sã. upenyu hwakachena. Aleluia. Se todos fossem crentes Si vanhu vose vanga vari makristu e saber que o suborno é condenado na Bíblia, uchiziva zvekudyekera zvinorambidzwa mubhaibheri, acho que não haveria essa corrupção. asi zvinonzi korupusano zvanga zvaida kupera, Mas virou moda. asi zvave mujairo. Ninguém sente esse orgulho de ter ajudado alguém. Hapana munhu anozwa kupfara mumwe make kuti ndakabatsira wanga ndisina kumukobhara mari, Tudo cobrança. zvese zvinondobhadharwa. A Bíblia proíbe o crente para aceitar suborno. Bhaibheri rinorambidza kuti mukristu afanire kupinda nenzira yakadaro. Aleluia. É uma lista das coisas que ouvimos aqui. Pane mabharo akawanda nekuda kwezvinhu izvozvo zvinoitwa, Mas não é só bastante, não é só isso. hazvisiri zvoga izvi. Esse é um exemplo de quem que vão ser habitantes do céu. Patsamba yataverenga inotipangidzira zvimwe zvinhu zvinofanira kuitwa nevayo vanofanira kupinda kumambo ekudenga. Não podemos alcançar no reino do céu Hatingapindi kumambo ekudenga quando nós estamos cheios de vícios, kana takazarirwa nemavhisi, quando nós estamos cheios de malidades, kana takazarirwa nezvakaipa, quando nós estamos a fazer coisas que os descrentes também fazem. kana tichiita zviye zvinoitwa nevanhu vasingazivi Mwari, Nós, kana kuti isusu que somos candidatos tiri vanhu kuti vari kupinda pamakwikwi para poder alcançar no reino do céu, kuti vakwanise kusvika kumambo temos ekudenga, que fazer o bem, tinofanira kuita zvinhu zvakanaka, praticar o bem. tinofanira kuita zvinhu zvakanaka. Se praticarmos o bem, Kana tikaita o zvakadaro, testemunho que vamos ter aqui na terra chapupu chatinozova vai nos ajudar chinozotibatsira para podermos alcançar kuti o céu. tikwanise kupinda kumambo ekudenga. Aleluia. O contrato é para alcançarmos o reino do céu. Chinangwa chatakatevera nacho Jesu chekuti isusu tikwanise kupinda mumambo waMwari. Deixa eu terminar dizendo o seguinte, irmão. Totedzisa ndechiti kudai, Custará muito para si ter abdicado a outro tipo de vida para você alcançar o reino do céu e depois não fazer o bem que lhe leva para o céu. zvinozokudhurira zvakawanda, kurwadzira zvakanyanya kuti iwe uchitora mushongo umwe weupenyu, asi iwe uchiziva kuti ndaifanira kutora nzira yakadai kuti ndikwanise kuona umambo ekudenga. Então, isso quer dizer que não basta a gente dizer Senhor, Senhor.
Izvi zvinotaura kuti hazvikwani chete kuti Ishe Ishe. Todos os dias podemos dizer Senhor, Senhor. Mazuva ese kana kuita hedu Ishe kana kutaura. Mas quando não fazemos bem, Kana tisingaiti quando não zvinodamara. entregamos nossos Kana caminhos, tisingagadzirisi nzira dzedu. estamos a perder tempo. Tiri kutsveta nguva. Quando chegar a vez, Ikasvika nguva yacho iyi. aquele que estão nas bebidices, Waya vari kumadoro vaya. aquele que estão aí a gozar o reino da terra, Waya vari kufara ngezvenyika. há de rir contra nós. Vachakuseka. A gente não na mata. Não é você que dizia que eu sou cristão? Agora, Bruno, eu estou tudo de Deus. A minha mãe é muito absurdo. Por que vocês estão vindo do nosso lado? Por que não vão no lugar dos santos, então? A Bíblia diz que haverá ranger de dentes. Anzi, o tchau é kugera kwemazino. Porque nessa altura, não vai dizer que não são todos que dizem Senhor, Senhor vão ter reino. Nokuti pangoyo uchazo izvi rinonzi kuti avasi vose vanoti ishe uchapinda kumambo kudini. Então nós temos que fazer o bem, meus irmãos, Isusu tinofanira kuita zvakanaka para podermos alcançar o reino do céu. kuti tikwanise kupinda kumambo kudini. Que é lá no reino do céu onde vamos ter a vida eterna. Nokuti ndikoko kumambo kudenga kuti kwatichava napo upenyu usingaperi. Mas para podermos chegar lá, Kuti tisvike ikoko temos que cada dia, o que fazemos por dia, zvinofanira kuti zuva nezuva termos a mente de que o reino do céu está próximo. tive nepfunga kana ndangariro kuti umambo wamwari wapeti. Desde que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Kubvira pakatatenda Jesu saishe nomuponesi wedu. não pode dizer que hoje posso fazer isso, depois amanhã vou fazer. Não. Hazvifaniri kuti Tem que orar e comportar-se bem conforme ouvimos até ao reino do kuti céu. nhasi andoda kuita izvi mangwana ndoita izvi zvinofanira kuteerera zvose ate kusvikira tapinda kumambo kudini. Ajunangaremba Não existe que já estou cansado. tem que manter, Tinofanira kuramba takashinga, ser íntegro, takatendeka, não insultar o vizinho, singatuki mavizinho, viver bem com o vizinho, tichirarama zvakanaka nevamwe vedu, controlar a língua, tichionerera ririmi, não difamar ninguém, tisataura zvakaipa vamwe vedu, ser justo, tova vanhu vakanaka, praticar a justiça, tichiita zvakanaka, não cobrar empréstimo com uso, tisakobrari mari yedu nemazvinhu akawanda, não praticar o suborno. tisaita zvekudyekera. A Bíblia diz no fim, dizendo o seguinte: Pokupedzisira bhaibheri rinotaura kudai, para esses que cumprem isso, kuna vaya vanoteerera izvi não serão abalados, avabhendeswi vão alcançar o reino do céu. vachapinda kumambo kudini. Meu irmão, Hama yangu, se você ouviu essas palavras, kana wazva mazwi aya kana shoko iri, você pega numa coisa: iwewe bata chimwe chinhu chete. o que eu ainda não consegui ultrapassar? Ni chinyi chandisingakwanisi kusiya kusvikira nhasi. O que poderá me impedir de perturbar aqui? Pane zvakawanda zvingatikanganisa. A nossa vida que levamos também pode nos desviar. Upenyu hwatinotora panyika pano ungatikanganisawo. O apóstolo Paulo uma vez falou aos romanos: Apostolo Paulo wakataura kuvaroma, o que nos separará do reino de Deus? ndi chinyi chinotipadzanisa nerudo rashe. Ele pôs a morte, Iye akaisa rufu, fome, nzara, doença, hosha, tudo isto. zvese izvi. Mas todas essas coisas Zvinhu zvose izvi temos que ser cada vez mais vencedores. tinofanira kugara vakundi nekupfurisa. Por isso, meus irmãos, que eu termino dizendo o seguinte: Ndoda kupedzisa ndichiti kudai, temos que ser vencedores. tinofanira kuva vakundi. A vida que vivemos hoje, Upenyu o hwatinorarama nhasi ambiente que nos rodeia hoje, nezvose zvinotitenderera, há muita coisa que pode nos impedir para o reino. pane zvinhu zvakawanda zvinotikanganisa kuti tisapinde kumambo. Mas nós temos que praticar o bem, Isusu tinofanira kuramba tichiita zvakanaka, lutar para praticar o bem, kurwisana kuti tiite zvakanaka, para poder ter o reino do céu. kuti tipinde kumambo wokudenga. Muito obrigado por terem me escutado. Ndatenda nekutetekera kwenyu. Deus seja louvado. Mwari ngaarumbidzwe. Amém.